Então, estamos de volta ao vivo, Bruno Barros. Olha aí, Vera Barroso, tem pergunta. O Gabriel Menezes, que participa sempre aqui do Sem Censura, valeu, Gabriel. Ele quer saber o quanto é delicado para esse órgão humano, o intestino, ser perfurado por algo cortante e quais foram os riscos que o presidente teve se demorasse a chegar ao hospital, a Santa Casa de Misericórdia lá de Juiz de Fora. Dois riscos principais, a hemorragia e a infecção. Esses são os riscos principais quando há uma lesão como essa que ele teve. Então, ele ter chegado rapidamente ao hospital em Juiz de Fora e foi muito bem atendido, por sinal. Fizeram a coisa correta. E com isso ele pôde se recuperar para que mais adiante fosse finalizado o tratamento dele. São Paulo. Maravilha. Obrigado. Maravilha. Vamos então conversar um pouco sobre essa tragédia de Brumadinho, que é uma tragédia anunciada e que está desde sexta-feira, 1h20, né? Quando eu estava, inclusive, aqui já quando deu a notícia na televisão. Haroldo, eu estava lendo hoje de manhã que, num caso de emergência, uma barragem tem que prever onde que ela pode estourar e liberar o caminho por onde ela rompe, ou seja, se ela rompe aqui e vai, o caminho ao romper é esse, não pode ter nada no caminho, porque é um lugar de risco todo esse caminho. Ora, exatamente embaixo da represa, da barragem, tinha a sede administrativa e o refeitório. Ora, nenhuma empresa é suficientemente maluca de pôr a sua administração e o seu refeitório embaixo de uma empresa de risco. O que isso significa para uma empresa do porte da Vale do Rio Doce? Olha, eu acho, nós até já estivemos discutindo essa questão, eu acho que isso é totalmente inadmissível numa empresa do porte da Vale do Rio Doce. Análise de risco não deve ter sido feita, porque se tivesse sido feita, se verificaria que no caso de um acidente não haveria tempo hábil para que as pessoas escapassem do local. Então, aquelas construções jamais deveriam ter sido feitas naquele local, né? E quando uma barragem... Primeiro que a gente espera que a barragem não estoure, né? Então, não se prevê, pelo menos eu não tenho esse conhecimento, talvez você tenha, mas não se prevê, por exemplo, na área de escoamento da barragem, tem sempre construções, tem sempre cidades, tem distritos como aquele de Bento Rodrigues. Mas o que se espera é que não estoure. Quer dizer, eu não conheço nenhum planejamento. Tem uma barragem, não pode ter nada aqui, né? Não existe isso, né? Isso, talvez, em países mais avançados, na Europa, talvez eu acho que isso possa acontecer. Onde tem barragem, a jusante não se permite que tenham residências e etc., que possam ser afetados no caso de um acidente. Deixa eu pôr o Gustavo na conversa, porque em relação à questão de gestão de risco, não foi o único problema. Não era esse o único problema, porque eu estou sendo muito leviana quando eu falo, mas eu não tenho outra forma senão ser assim. Uma barragem onde existe água, qualquer coisa onde existe água, não há contenção possível, porque a água infiltra. A menos que fosse uma barragem de vidro, porque mesmo cimento arrebenta. Tudo arrebenta, né? Mas ela não é nem feita de contenção concreta, ela é feita a contenção é feita do próprio material, né? É compreensível e vai me permitir explicar para as pessoas que são leigas, que não entendem como funciona a mineração, a barragem é como se fosse uma piscina. Ela não é feita para arrebentar. Ela tem seus ombros e ela tem o seu leito onde fica depositado ali a água, mas na verdade é uma lama que é misturada com uma série de outros subprodutos que saem do beneficiamento do minério. Ou seja, eu tiro a rocha de uma montanha, eu passo essa rocha por uma série de processos, no final eu tento limpar, e aí o nome é beneficiar, o minério, para separar o minério de uma série de coisas que estão colados nele. Isso tem alguns processos químicos aí, são jogados naquela pedra, na rocha, é jogado um líquido
com alguns produtos químicos para separar o ferro exatamente o que eu quero, é o minério de ferro, que depois, por magnetismo, ele vai para um outro lugar e aquilo há uma sobra. Essa sobra tem muita água. No Brasil é muito... Não é só no Brasil, não. Brasil, no Chile, na Austrália, no Canadá, na Alemanha, diversos países do mundo usam essas barragens. Elas não são feitas para arrebentar. E aí, lá no fundo, tem um tapete drenante, quer dizer, aquela água, ela é filtrada, você tem argila, você tem uma série de pedras no fundo, como se fosse um filtro, e naturalmente a água sai dali, ela é reutilizada, ela vai para reuso. Inclusive, foi para hoje a barragem número 6, tem muita água desse reuso. De romper é uma barragem de reuso. Isso. Da barragem de... E ali sobra o depositado, a argila, sobra uma série de outros produtos que não tem valor econômico para a mineração, não é ferro, não é ouro, não é quartzo, não é manganês. E esse subproduto ele pode ser utilizado, ou pode ser simplesmente depositado ali, descomissionado, que era o que se pretendia, ou eu posso ser reutilizado, que seria o ideal, e no Brasil falta investimento em pesquisa, investimento em tornar essas barragens sustentáveis, não só economicamente como no meio ambiente, para utilizá-las na fabricação de concreto, na fabricação de cimento, na fabricação de... Pois é, eu sei que ontem, inclusive, vocês dois estavam numa coisa e falaram cada um sobre isso, mas eu queria voltar a essa ideia da barragem. Ela está destinada a romper. Não, é ao contrário. Porque nós temos 722. Sim. Além de mineração. De mineração em Minas. Isso, 24 mil barragens no Brasil. No Brasil inteiro. Quase 800 só de mineração. Pois é. E a gente está com uma surpresa, de repente, essa que não estava no projeto, ela rompeu. Sim. Então, qualquer ser humano está com medo. Porque das 722, isso pode vir em cascata. Porque pode depender do tempo que elas têm. Essa é uma barragem que estava desativada. Fala, Bruno. Não, eu tenho uma curiosidade. No domingo a sirene tocou, né? E foi um alarme falso. Por que na sexta-feira a sirene não tocou? Essa é outra questão. Todo empreendimento de risco, seja mineração, seja aviação, seja uma indústria de qualquer natureza, ele é obrigado a ter um plano de emergência, um plano de contingência, que tem que ser apresentado ao órgão público, fiscalizador e regulador daquele mercado. No caso da mineração, tanto o órgão estadual, quanto o IBAMA, quanto a Agência Nacional de Mineração, elas exigem que se apresente esse plano de emergência. O plano de emergência tem as sirenes, que deveriam ter funcionado todos os dias, tem o treinamento da população vizinha, extramuros, fora da fábrica, fora da planta, que tem que ser treinada para evacuar, para onde vai. E tem que ter todo o plano de crise, a gestão de crise. Quer dizer, tive um acidente, o que eu vou fazer? Para que hospital vão? Com que transporte? Como serão alimentados? Como tratar? E por aí vai. Os desalojados, os desabrigados. E o que a gente observou ontem foi uma total desorganização disso tudo. Doutor Haroldo, quando tocou a sirene ontem, voltando ao assunto, às 5 horas da manhã, passou aí, a gente viu na televisão, passou um carro dizendo... avisamos a população, alerta geral, por favor, procurem se abrigar em locais altos. Sim. E a população dizia, nós nunca fizemos isso. Nós nunca tivemos acesso a nenhum tipo de plano de alerta. Eles nunca tinham ouvido isso. Pois é, então exatamente... E a gente tem a sensação que uma coisa está ligada à outra. Quer dizer, não corrobora exatamente o que o Gustavo disse. Não houve uma preocupação desse plano de emergência ser comunicado à população. Tem que haver treinamento, eles têm que ter um treinamento para que, num momento de emergência, as pessoas saibam o que fazer e não sair correndo na direção errada. Juntando uma coisa com outra, o que a gente sente é o seguinte, a Vale não imaginava que poderia acontecer isso. E isso é que é impressionante, porque não tinha sirene funcionando, puseram as casinhas de todo mundo, o centro administrativo debaixo de uma coisa que podia romper, e em seguida a cidade que estava do lado não tinha plano de escape, não tinha nada. Era como se a Vale foi mais surpreendida do que nós. Mas me permita dizer que isso não pode acontecer. Isso é um absurdo. Não existe essa questão de eu fui surpreendido. Não, o plano de emergência e um gerenciamento de risco bem feito pensando o pior cenário. Qual é o pior cenário? Como agirei
como atuarei neste pior cenário. Então ela teria que ter previsão de estudar, ainda que não quisesse que ocorresse, ainda que fosse uma surpresa, mas ela tinha que estar com tudo previsto. Ela está com 350, 360 funcionários desaparecidos. A Vale matou o seu pessoal, quer dizer. É muito assustador. E é por isso que eu acho que está todo mundo assustado com o futuro. Porque se esse nível de gerenciamento, depois de Mariana, 3 anos depois, não adianta acusar a Samarco agora. Está difícil, porque a Vale tem um nível de responsabilidade, nesse caso, 100%. Não tem, ela não vai dividir com ninguém. Né? E, sobretudo, que essa barragem ela foi classificada de baixo risco e de alto risco de contaminação. Eu queria aproveitar para falar sobre isso. Existem vários rankings. Maior risco, menor risco. Depende da metodologia científica que foi utilizada para se definir essa classificação. Eu posso ter um alto risco ambiental, como aconteceu na Samarco, e eu posso ter um risco menor de causar danos ao meio ambiente, como era o caso dessa de Brumadinho, da mina do Feijão, porém, um alto potencial de dano a vidas humanas. Porque eu tinha uma população ajusante da barragem, a rio abaixo, vizinha ao local, maior, mais densamente povoado, e que eu mataria muita gente. Então eu tenho que classificar de outra forma. Se fosse classificar por vidas humanas, seria mais ranqueado. O rompimento da primeira lá, a ferrugem, né? Isso. Ela atingiu quantos quilômetros? E essa vai atingir muito menos. Era muito menos água. Eu queria fazer uma comparação. O dano ambiental desta segunda é menor, o volume é bem menor. 4 vezes menor, não é? Mas como foi dito aqui, já tinha muito mais gente no caminho da lama. Então, quer dizer, o dano pessoal, o dano em vidas humanas, desse foi imensamente maior do que o anterior. Porque o primeiro matou 19 pessoas e essa vai matar 350. A Samarco estava ativa, ela tinha mais produtos químicos na lama, ela ainda tinha a quantidade de lama era maior, ela ainda não tinha escoado toda a água dessa lama. Além da quantidade ser maior, ela caminhou até o mar no Espírito Santo, ela danificou todo o meio ambiente, rios, a vegetação, os animais, a pecuária, a agricultura, etc. Então, neste caso, tinha uma quantidade menor e ela já estava, em teoria, desativada. Quase estéreo. Não sei se é estéreo, a gente não pode afirmar que é estéreo ou não. Porque estéreo por quê? Porque com o tempo vai esterilizando aquele material? Não. Não, porque você escoou a água, você filtrou e você já pode reaproveitar aquele material de alguma forma. E outra, que tenha mais ferro e menos de outros subprodutos, talvez até cancerígenos, naquela massa. Em princípio, eu acho que foi você que falou o que compõe aquela massa que está ali no feijão. 52% ali é ferro, você tem 35% de silício, de nitrato de silício, você tem outros materiais, tem uma série de 0, alguma coisa de manganês, de cálcio, de potássio, de fósforo. Aquelas coisas horrorosas de beneficiamento do minério. Agora, 52 de ferro, isso quer dizer que é uma empresa pouco... Não, é natural. Natural, é isso mesmo? É o que não é nada... A gente não consegue aproveitar a máquina. Não consegue aproveitar. O que faz uma mina ser economicamente viável e eu torná-la mais lucrativa ou menos lucrativa? O teor do ferro, a pureza do ferro e a granulometria, o tamanho da rocha de ferro pura que eu tiro dali. Quanto maior, melhor? Mas sempre vai ter uma poeira que vai sobrar e que vai ficar naquela lama. Você não tem condição. E que é ferro, e que é composta de ferro. Que você não consegue subir. O Brasil continua sendo um dos maiores exportadores de minério de ferro. Sempre se falou que o minério de ferro no Brasil ele é muito facilmente trabalhado porque ele é muito a flor da pele, ou seja, ele está muito na superfície, você tem que cavar pouco. Ao mesmo tempo, você precisa de muita química para beneficiar. Ele é de boa qualidade, ele precisa de muita química ou não? O minério de ferro de Carajás, ele é muito mais concentrado do que o minério de ferro de Minas Gerais. Então, o minério de ferro de Carajás, quando se descobriu Carajás e quando a Vale começou a utilizar Carajás, essa foi a prioridade porque é muito mais econômico. A concentração maior,
né? E não se abandonaram as minas em Minas Gerais. Teria sentido abandonar as minas de Ainda Minas? não, ainda tem possibilidade de exploração econômica, mas realmente Carajás, para nós, para o Brasil, foi muito bom, porque ele era um minério de muito mais concentrado. E tem muito mais quantidade em Carajás do que tinha em Minas? E a qualidade é melhor. E aí o que acontece que é para a gente não demonizar a barragem no Brasil. Não é a barragem o problema, é a gestão da barragem. É o cara que cuida da barragem, não a barragem. A questão é a seguinte, em Minas Gerais, o teor, a pureza desse minério, ela é menor do que em Carajás. A mesma Vale do Rio Doce, em Carajás, é benchmark, é referência mundial de mineração como uma mineradora de primeiro mundo. Agora, por quê? Porque é tão viável economicamente, é tão bom o minério que ali está, que ela faz até a seco. Não tem, você não vai ver. Você falou disso, Haroldo. Você falou sobre o beneficiamento do a seco. Isso. Que seria uma boa saída. Pode falar sobre isso. Não, existem pesquisas. Aqui no Brasil, por exemplo, o Laboratório de Processamento Mineral, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem pesquisas sobre a mineração a seco. É claro que ela é um pouquinho mais cara, né, do que usando a água comumente, mas em alguns casos, por exemplo, lá em Carajás, a Vale já está fazendo isso. Já está fazendo... Né, porque lá o custo compensa. Né? Entendi, porque a qualidade do minério é muito maior, né? Então, mas essa tecnologia já está disponível e ela evita que se precise de construir barragens de rejeitos muito grandes, reduz muito o risco de acidentes futuros. A sua ideia a respeito de rejeitos é uma outra, já desse rejeito, já é aproveitamento do rejeito, não é isso? Além do aproveitamento ecológico do rejeito, que tem no Brasil essa tecnologia, não é difícil, e aí deveria ter um incentivo, talvez federal, de não tributar esse tipo de coisa, não ter ICMS sobre esse tipo de material e por aí vai nos estados, para eu poder acabar com essas barragens, tirar esse material e levar para reciclagem, embora isso seja uma solução muito pequena, a gente tem que entender que a barragem não é o problema. E a seco, ambientalmente, não é. Eu gero mais CO2 fazendo a mineração a seco. E ao momento que eu demonizar as barragens, eu vou criar um problema econômico no país. Meu problema não é de demonizar as empregos e barragens, tudo mais. não. O problema é que uma barragem que explode 3 anos depois de um desastre como o de Mariana, que mata 350 pessoas, quando aquela matou 19, isso significa, com certificações internacionais, isso é que é o problema. Porque aí vem todo mundo dizer, não, foi tudo... O Schwartzman dizer o que ele disse na televisão, eu fico muito assustada, porque ele é o presidente da Vale. Ele diz, estou chocado, estou apavorado, estou realmente muito surpreso, porque estava tudo certinho. Quer dizer, se estava tudo certinho, aconteceu, e eu me dou o direito de dizer, então pode acontecer qualquer coisa, por favor. Porque eu acho que o conhecimento da possibilidade do acidente, qualquer engenheiro que trabalha nisso sabe que pode acontecer. O problema é o tratamento que se dá a esse conhecimento. Essa pessoa valoriza mais ou valoriza menos a possibilidade de acontecer um dano. E o que se faz quando acontece? Então, que pode acontecer, eu acho que todos que trabalham nisso sabem. O problema maior, na minha opinião, é o valor que se dá a esse conhecimento. Eu sou a favor, eu venho repetindo isso desde sexta-feira, de criar uma SOX na mineração. O relatório internacional seria a Sarbanes and Oxley, são 2 senadores americanos, é uma solução de outra indústria, da indústria financeira, né, do mercado financeiro, dos balanços financeiros das empresas com ações publicadas em bolsa, que são vendidas ao público, não podem ser fraudados. Eles foram fraudados na Enron, foram fraudados na WorldCom, e aí os Estados Unidos fez uma CPI, chamou as pessoas, não, eu não sabia de nada, isso é coisa do contador, eu não sei. Agora eles são obrigados a assinar o balanço. O presidente da empresa tem que assinar o balanço. Então, vamos fazer a SOX da mineração. Tem um relatório de uma empresa alemã dizendo que a barragem não vai cair, que está tudo certinho. De novembro de 2018. E não dizer, importa, não é do ano passado, o engenheiro assina, tem que ter um engenheiro responsável no Brasil com a RT, isso já existe, eles fazem a RT.
Mas, além disso, o diretor, toda a diretoria e o presidente da Vale, e seja qual for a mineradora, assinam também. Se cair, o senhor vai preso. Se cair, o senhor, na sua pessoa física, será punido. Não pode trabalhar com mineração por tantos anos e por aí vai. Aí eu duvido que isso se repita, porque quando ele pegar o laudo, não vai ser um laudo pro forma para pegar o papel do governo, a licença e resolver o problema dele burocrático. Vai ser um laudo que ele vai chamar vários engenheiros, vai certificar com diversas opiniões, estudos e testes que realmente não vai cair. Haroldo, qual é a sua solução? Olha, essa é uma solução. Você gosta. Mas o que assusta a gente é exatamente isso que você falou. A Vale deu uma declaração dizendo que aquela barragem estava tudo certinho, não estava sendo usada, tinha todos o monitoramento. Se isso aconteceu com essa barragem e as outras, as barragens de rejeitos, a maioria delas, grande parte delas, mais da metade, elas são construídas de uma forma que não é bem adequada. Elas vão sendo construídas aos poucos, a montante, alteando a barragem. E os acidentes têm sido praticamente quase todos nesse tipo de barragem. Claro, porque as três paredes, as duas paredes estão sólidas, porque é a parede natural. Agora, a parede que rompe é sempre essa. Exatamente. É sempre essa, que é a que é feita assim. Então, exatamente. É que nem cozinheiro que sabe, né? Isso então assusta muito a gente, porque provavelmente, inclusive o ano passado, na Assembleia de Minas Gerais, estava se discutindo um projeto de lei que apertava mais a fiscalização e o licenciamento das barragens. E esse projeto de lei, pela força econômica de algumas mineradoras, ele não foi aprovado, né? Então, na época, o deputado que apresentou o projeto, ele dizia, gente, tenho certeza, aposto que vai acontecer, vai apareceu acontecer na televisão. novamente. Ele Quer dizer, se nós não tomarmos providências como essa que o Gustavo falou, se não houver mais seriedade, novos desastres vão acontecer. E uma outra coisa que a gente estava falando antes, que a gente não falou no programa ao vivo, que é a respeito da pouca transparência e do pouco atendimento que as famílias das pessoas que estão indo e que pedem, elas não estão tendo nenhum tipo de acolhimento real, profundo. Aí você estava falando sobre a necessidade de ter uma gestão de crise. Isso faz parte da gestão de crise. Eu só queria acrescentar no ponto anterior uma coisa muito importante. E façam juízo de valor às pessoas. Eu não estou falando da Vale e nem do caso concreto, porque eu não estava lá, não auditei, não acompanhei a obra. Mas uma barragem jamais cai de repente. Não existe surpresa num acidente de barragem. Isso é importante que se diga. Todo engenheiro sabe que uma barragem, muito antes de cair, semanas antes, meses antes, vai rachando, vai dando sinal, há movimentação de terra e tem sensor. Tem tecnologia muito barata, toda barragem deve ter, não só do fluxo, da vazão da água que circula, que sai da barragem, como do próprio movimento da parede da barragem. Olha só, a gente tem umas imagens. Pode continuar falando, porque são imagens sem som? Pode continuar falando, vamos ver que a gente... Então, quer dizer, a barragem, ela dá sinais que vai arrebentar. É isso mesmo, Haroldo? Dá mesmo. Como é que eles não ouvem? Pois é, porque... Ninguém mata 300 funcionários porque quer. Sim. Não há desejo de fazer isso. Ninguém quer matar pessoas. Mas é um pouco de negligência, é um pouco de... análise de risco, né? As pessoas não levam a sério uma análise de risco. Mas não tinha esses sensores que o Gustavo está falando? Olha, tem que ver se estavam funcionando, tem que ver se a comunicação chega no topo, porque tem uma decisão de topo, quer dizer, uma coisa que eu estou descomissionando, que eu estou largando, que eu estou tirando orçamento, eu estou mandando gente embora, porque eu vou fechar. Será que eu vou investir muito em segurança nesse lugar? Eu não estou, de novo, estou falando no caminho das hipóteses, porque senão daqui a pouco a Vale do Rio Doce vai me pedir para responder. Todo mundo fala que a Vale tem lá sua preocupação, não é uma empresa. A gente não está falando de uma empresa de fundo de quintal. Exatamente. É uma empresa séria. E que precisamos dela para os empregos que gera, para a economia do país. Agora, as pessoas que são envolvidas tanto nessa barragem de Brumadinho quanto na gestão da empresa, porque as pessoas passam. Isso aconteceu com a Petrobras, diversas empresas, as pessoas passam.
Ok. Vera, E a empresa gente, fica. você quer falar? Porque Não, eu ia para o intervalo para a gente poder passar as imagens na volta. Mas fala. Não, porque tem gente aqui preocupada com os bombeiros, que aliás estão fazendo um trabalho incrível lá em Minas Gerais. O que os bombeiros podem fazer para que não sejam contaminados pela lama? Essa lama, É uma boa pergunta, né? Se essa lama é risco de tóxica contaminação? e contaminadora. Mas não é assim, não vai ser na pele deles, rápido, não é um negócio rápido, não é um vírus, nem nada Não, do você não gênero. engole essa... Ele não vai engolir essa lama, ele não vai ficar Eles ali... estão usando aquela roupa lama. de surf E também? eles vão tomar um banho e tal. O perigo deles não é de contaminação química. O perigo maior deles é porque aquilo é uma areia movediça. Eles sofreram um acidente. O perigo também é que tem galhos e coisas enterradas, pedaço de aço, pedaço de carro, que ele pode enfiar uma perna e se ferir. Ele tem o resgate é algo muito complicado, muito parecido com o que houve aqui na região serrana do Rio de Janeiro, no resgate das vítimas das tragédias que tivemos em 2011 da chuva. Quer dizer, quando você tem uma montanha abaixo com detritos, com um pedaço de pedra, com um pedaço de carro, com todo esse tipo de coisa. Óbvio que há também um risco de contaminação de animais mortos, de pessoas feridas e tal, que pode passar alguma contaminação, mas o risco maior é físico. E depois a velocidade já acabou, né? Quando eles entraram com o resgate, a velocidade do fluxo já tinha acabado. Salvo se a barragem 6 não romper. Esse é o maior Vocês perigo. estão achando que pode romper? Ela pode romper. E o que acontece? Porque quem ela segurava rompendo, ela era a barragem do Feijão, não era? também. As outras do complexo. Como é a montante, uma coisa vai segurando a outra. Quando rompeu tudo, eu estou sobrecarregando esse ponto. Esse é o perigo para os bombeiros. Bom, gente, o perigo ainda não passou. A gente vai ter que continuar preocupado um tempo. Vamos lá para o intervalo, a gente volta já.